Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jonas, professor de matemática do SESI Dona Estrela de Tianguá. Neste vídeo iremos dar continuidade aí a um dos assuntos abordados aí na prova 9 do ensino médio de matemática. E nessa aula será a aula 3. E o assunto deste vídeo será sistemas de equações do primeiro grau. E a resolução do sistema de equação do primeiro grau que nós vamos utilizar para resolver esse sistema será o método da adição. E para fixar melhor esse método, que nós ainda não vimos, nós vamos aprender agora, nós vamos utilizar aqui 3 exemplos. O exemplo 1 nos diz o seguinte: eu tenho duas equações, certo? Com duas variáveis. Equação 1, x mais y igual a 10, e equação 2, x menos y igual a 4. Então, nós temos que, para resolver esse sistema, nós vamos ter que encontrar dois valores, um valor para x e um valor para y, certo? Que quando eu encontrar esses valores, quando eu somar o x mais o y, o resultado vai ter que ser 10, e quando eu subtrair x menos y, o resultado vai ter que ser 4. Então, como eu já falei, o método de resolução para esse sistema que nós vamos utilizar vai ser o método da soma ou da adição. Então, o primeiro passo que você deve fazer é passar uma linha aqui embaixo, né, porque nós vamos somar essas duas equações. E nós vamos ter o seguinte: x mais x será 2x, ok? Y menos y você vai cancelar, um é positivo, o outro é negativo, cancela, não vai dar 0, igual a 10 mais 4, que vai dar 14. Aqui nós chegamos em uma equação com apenas uma variável, certo? Simplificou muito aí, né, já o sistema. Então aqui nós temos uma equação com uma variável, certo? Então nós vamos ter que encontrar, nesse caso aqui, o valor do x, deixar ele no primeiro membro sozinho, isolado. Nós vamos passar o 2 para o segundo membro. Então nós vamos ter o seguinte: x, o 2, ele está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo, certo? Então nós vamos ter o seguinte: 14 dividido para 2, 7. Então já encontrei aí o valor da variável x. Então x aí será 7. Pegando uma das equações, colocando aqui do lado, nós vamos ter x mais y igual a 10. Como eu já encontrei o valor do x, que é 7, eu vou substituir aqui nessa equação x por 7. Poderia ter substituído também nessa equação. Mas eu vou ter 7 mais y igual a 10. O 7 está somando aqui, ele é positivo no primeiro membro, então eu vou passar ele para o segundo membro negativo. Vou deixar isolado aqui o y e eu vou ter 10. 7 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então eu vou ter y igual a 10 menos 7, 3. Então está resolvido aí esse sistema. Qual é a solução? X vai ser 7 e o y vai ser 3. Fazendo o teste, 7 mais 3 dá 10, 7 menos 3 vai dar 4. Solução vai ser o par ordenado, certo? A solução vai ser um par ordenado, que é um valor para x e um valor para y. 7,3. Então, a solução será esse par ordenado, 7 e 3. 7 para x e 3 para y. Passando agora para o próximo exemplo, nós vamos ter a seguinte situação. 2x mais y igual a 7 e x mais y igual a 5. Nós vamos tentar resolver também, nós vamos resolver pelo método da adição. Então, observe que eu tenho a seguinte situação: 2x mais y igual a 7 e x mais y igual a 5. Se eu for somar essas duas equações do jeito que está aqui, eu não vou eliminar nenhuma variável, como aconteceu no exemplo anterior. Então, o primeiro passo que eu tenho que verificar é se tem uma das variáveis positiva e outra negativa.
Aqui as duas ó, estão positivas. Então, no caso aqui, eu tenho que multiplicar uma das equações por menos 1, certo? Por um valor negativo. No caso, o valor que eu vou multiplicar vai ser menos 1 para facilitar a resolução. Então, eu vou pegar toda a segunda equação e vou multiplicar ela por menos 1. Vou multiplicar ela por menos 1 para tornar uma variável positiva e a outra negativa. Então, eu vou ter o seguinte modo. 2x mais y igual a 7. Vou conservar a primeira equação, vou manter a primeira equação. E vou agora pegar toda a segunda equação e vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter x vezes menos 1 vai dar menos x. Y vezes menos 1 vai dar menos y. 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Certo? Agora eu vou usar o método da soma, porque eu já tenho uma variável positiva e outra negativa, ó, de mesmo coeficiente no caso aqui. Aqui eu também tenho uma positiva e outra negativa, mas os coeficientes são diferentes. O coeficiente do x aqui é menos 1 e o coeficiente do x aqui é 2. Ok? Então, agora eu vou fazer o método da adição. Usar o método. 2x menos x vai ficar apenas 2 menos 1, né? Que vai dar 1x. Positivo com negativo cancela, vai ficar apenas 7 menos 5, 2. Já encontrei o valor da variável x. X será 2. Ok? Agora falta encontrar o valor da variável y. Eu posso pegar tanto a primeira equação ou a segunda equação para encontrar o valor da variável y. No caso que eu vou usar a segunda equação, porque fica mais fácil. Ó, não tem nenhum coeficiente aqui próximo da variável x, nenhum coeficiente próximo da variável y, porque vai facilitar muito aí a resolução. Então, eu vou pegar a segunda equação, x mais y igual a 5. Eu já sei quanto é que vale o x, vale 2. Substituo. O 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, eu vou ter y igual a 5 menos 2. Y vai ser 5 menos 2, que vai dar 3. Então, já encontrei também a solução para esse sistema. O x será 2 e o y será 3, né? Então, a solução será x igual a 2 e o y igual a 3. Ou seja, 2 para x e 3 para y. Você pode fazer o teste, olha. 2 mais 3 dá 5, né? E aqui também vai ser 2 e aqui vai ser 3. Aí 2 vezes 5, perdão, o x vai ser 2 e o y vai ser 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Próximo exemplo. Fala o seguinte, aqui já é mais um exemplo contextualizado. Vamos ter a seguinte situação. Em um quintal, há porcos e galinhas, num total de 10 cabeças e 28 pés. Alternativa A. Não é alternativa, né? Letra A. Determine um sistema para representar esse problema. Então, ele quer que você encontre um sistema, monte um sistemazinho de equação para representar esse problema. Vamos à situação. Fala o seguinte, em um quintal existem porcos e galinhas. Eu vou chamar a quantidade de porcos de P. P será a quantidade de porcos. E G será a quantidade de galinhas. Quando você somar a quantidade de porcos mais a quantidade de galinha, eu vou ter um total de 10 animais. Ou seja, P mais G será 10. Outra informação que a questão me dá é que lá vai ter 28 pés. Se lá vai ter 28 pés, significa dizer que quando eu pegar a quantidade de pés dos porcos e somar com a quantidade de pés da galinha, vai ter um total de 28. Só que eu sei que os porcos têm 4 pés, né? Vamos considerar que não tem nenhum deficiente. Então, vai ter 4P mais as galinhas têm 2 pés, também vamos considerar que não tem nenhuma galinha deficiente, com apenas um pé, né? Então, vai ter 2G igual a 28. Então, o sistemazinho está montado. P mais G será 10, porque tem 10 animais, 10 cabeças. E 4P mais 2G será 28, certo? Como a questão pede para determinar apenas um sistema, esse aqui seria a resolução. A alternativa B,
ou letra B, fala o seguinte: quantos porcos e quantas galinhas há nesse quintal? Usando a mesma questão, usando ainda a questão, né, anterior. Então, vamos determinar quantos porcos e quantas galinhas há nesse quintal. Vou partir do sistema. P mais G é 10. E 4P mais 2G igual a 28. Então, nós vamos ter que... O método de resolução que nós estamos estudando nessa aula é o método da soma, ou da adição, e nós vamos ter que resolver usando esse método, certo? Então, o primeiro passo que eu vou verificar aqui, olha, que eu tenho apenas na primeira equação valores positivos,